A história a seguir conta uma parábola de caráter fictício relacionado com a realidade para ensinar e exortar através dos mistérios de Deus. Qualquer semelhança é mera coincidência. Em uma família tradicional, numa pequena cidade do interior, Maria Clara, de 13 anos, filha de Antônio e Conceição, era filha única. Maria Clara tinha uma vida alegre, como toda criança nessa idade, e estava no ensino médio e era uma aluna aplicada e de boas notas. Seus pais eram cristãos e serviam a Deus, e Maria Clara foi ensinada desde cedo a servir ao Senhor e contribuía com a obra. A família residia em uma propriedade com 2 casas, porém uma se encontrava vazia. Antônio era dono das casas e, para fazer uma renda extra, decide anunciar a casa vazia para que alguém alugue. Um certo dia, um homem chamou no portão principal da propriedade e Antônio o atende. Então o homem diz estar interessado em alugar a casa e Antônio leva o homem para conhecer os cômodos e a estrutura da casa. O homem se apresenta como Maurício e aparentava ter mais de 40 anos, e era um homem sozinho e não possuía filhos nem esposa. Depois de conversarem por algum tempo, Antônio organiza toda a papelada e coleta os dados pessoais de Maurício e fecha negócio, e aluga a casa para ele e lhe entrega as chaves da casa. Ora, na propriedade de Antônio, as casas ficavam em um único terreno, e não possuía muros que separassem uma casa da outra, porque a família do irmão de Antônio já residiu na casa, e quando eles adquiriram uma casa em outra cidade, eles se mudaram. Antônio exercia a profissão de carpinteiro e possuía uma carpintaria que se encontrava a 2 quarteirões da sua propriedade. E Conceição era dona de casa e dedicava seu tempo para Deus e sua família. Ora, Antônio e Conceição eram pais muito conservadores e servos fiéis a Deus, e procuravam cuidar com muita atenção na educação de Maria Clara, principalmente nos ensinamentos cristãos. Então chega o dia da mudança de Maurício para a casa que alugou no interior da propriedade de Antônio, e nesse dia estava Maria Clara e Conceição em casa no momento da mudança. Naquele momento, Conceição pendurava roupas e Maurício se aproxima dela para conhecê-la, e eles conversam para vincular um relacionamento de vizinhos. Durante o diálogo entre os dois, Maurício se apresenta como cristão, assim como a família vizinha, e que trabalha na área de informática na manutenção de computadores. Nesse momento, Maria Clara se fez presente enquanto eles conversavam, e ela, apesar da pouca idade e entrando na sua adolescência, chamava atenção pela sua beleza. E Maurício cumprimenta a menina e a elogia com respeito na presença de sua mãe. Conceição então convida Maurício para ir a um culto à noite com eles naquele mesmo dia, e ele confirma. Chegando à noite, todos, inclusive Maurício, foi ao culto, e todos estavam alegres e cultuaram a Deus nesse dia. Maurício foi muito aceito pelos demais irmãos pelo seu grande conhecimento bíblico que demonstrara a todos. Maurício afirmou inclusive que já salvou muitas almas para Cristo com seu testemunho de vida, e contou uma história que impressionara a todos. Nessa noite, um evangelista se encarregou de expor a mensagem de Deus, e era um homem muito querido por todos e também porque Deus usava-o com autoridade como profeta. O evangelista pregou a mensagem na seguinte passagem: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. No final da mensagem, por revelação vinda de Deus, o evangelista entrega uma profecia direcionada a uma família, e diz que haverá uma grande decepção, e que essa família precisa tomar cuidado a quem eles permitem entrar dentro de sua casa, porque uma pureza pode estar em risco. Antônio e Conceição olham um para o outro naquele momento e seus corações se constrangeram em relação ao seu novo vizinho. Depois daquela noite se passou alguns meses e Maurício se tornou íntimo da família.
a ponto de esquecerem da profecia entregada naquela noite pelo evangelista. Maurício também passou a frequentar a igreja, e Antônio e Conceição se afeiçoaram com ele, assim também como Maria Clara, a ponto de chamá-lo de tio Maurício. Em um determinado dia, Antônio recebe uma ligação de seu irmão que residia em outra cidade e também exercia a profissão de carpintaria. Havia um móvel a ser entregue a um cliente que não estava ainda concluído, e o tempo para ser entregue estava acabando e pede ajuda de Antônio para concluir esse móvel dentro do prazo. O irmão de Antônio diz que dividirá o lucro do móvel com ele se ajudá-lo, e Antônio concorda e comunica a sua família e parte em viagem deixando esposa e filha em casa. Conceição ficou responsável pela carpintaria do marido somente para recebimento de mercadoria, enquanto ele estiver ausente. No entanto, a carpintaria ficará fechada para pedido de móveis. Certo dia, Conceição diz para Maurício pela manhã que o computador de Maria Clara estava com defeito e pediu a ele que fizesse uma análise no mesmo e fizesse um orçamento para consertá-lo, que eles o pagariam pelo serviço. Maurício diz para Conceição que sua família foi muito gentil com ele e, por esse motivo, não cobrará pelo conserto do computador, como forma de agradecimento, e Conceição agradece pela gentileza de Maurício. Mais tarde, Conceição recebe uma ligação de uma empresa de transporte informando uma entrega na carpintaria como de costume. E Maria Clara estava na escola, e toda vez que Conceição saía para receber a entrega, era durante o horário escolar e voltava antes de Maria Clara. Porém, naquele dia na escola, devido à ausência de um professor, Maria Clara retornou mais cedo e, como de costume, caminhou até em casa acompanhada de algumas colegas da escola. Porém, elas seguiram adiante. Maria Clara possuía a cópia das chaves do portão principal e entra na propriedade, e Maurício estava sentado numa cadeira em frente à sua residência e cumprimenta-o. Maurício responde à menina o cumprimento e diz para ela que sua mãe Conceição pediu que ele examinasse seu computador e que lhe mostrasse a localização do mesmo em sua residência. Maria Clara perguntou por que sua mãe não mostrou a ele o computador, porém ele informou que Conceição teve que sair para receber mercadoria na carpintaria. Maria Clara diz que não pode receber ninguém na sua casa na ausência dos pais, mas Maurício insiste e diz que só vai retirar o computador e examiná-lo na sua casa. Maria Clara pensa por um instante, mas acaba permitindo devido à afeição da família por Maurício. Ao adentrar a casa de Maria Clara, a mesma leva Maurício até seu quarto, aonde se encontrava o computador com defeito. Então Maurício começa a desmontá-lo. No período em que Maurício desmontava o computador, ele conversava com a menina acerca da família e de sua própria vida pessoal, e propositalmente fazia-se estender a conversa. Maurício então começou a fazer outras perguntas à menina acerca da escola e se a mesma namorava na escola. Maria Clara se constrangeu com as perguntas de Maurício e disse que não possui idade para namorar, porque aprendeu com seus pais dessa forma e que existe tempo para tudo, inclusive namorar e casar futuramente com um homem de Deus. Maurício diz à menina que ela está certa em pensar assim, e elogia-a de forma que a deixou envergonhada, ao ponto que ela pediu para ele parar de dizer tais assuntos e o apressou para terminar depressa a desmontagem do computador, pois a sua mãe poderia chegar a qualquer momento. Maurício olhou fixamente para Maria Clara naquele momento, e o seu coração se obscureceu pelo mal de tal forma que a agarrou fortemente no braço, e ela gritou. Maria Clara gritou para Maurício soltá-la, porém ele não a soltou, e para evitar que ela grite ainda mais, ele bloqueia a boca dela com a outra mão. Maria Clara se agitava para tentar escapar de Maurício, porém ele era mais forte. Então Maurício a joga na cama e rasga suas vestes enquanto bloqueava a boca dela com a mão, e naquele momento, depois de despir parcialmente a menina, ele pratica o ato de estupro contra ela.
Ao término do ato praticado, Maurício se vestiu enquanto Maria Clara permanecia imóvel na cama, chorando e sangrando pela violência que sofreu. Maurício então vai para a cozinha e pega uma faca e volta para o quarto. Ele coloca a faca com a lâmina encostada ao pescoço de Maria Clara e faz ameaças para que ela mantenha em segredo o que aconteceu. Maurício pretendia continuar residindo na propriedade porque se sentia atraído por Maria Clara. Maurício orienta a menina a visitá-lo todas as noites, inclusive naquela mesma noite em sua casa, para praticar o ato íntimo com ele, no momento em que os pais dela estiverem dormindo. E o não cumprimento dessa exigência resultaria na morte de toda a sua família. Maria Clara, amedrontada com as ameaças, promete cumprir com as exigências de Maurício. Depois de ter satisfeito seu desejo doentio, Maurício, depois de ter desmontado todo o computador, leva-o para sua casa para consertá-lo. Maria Clara então se põe sentada na cama e, chorando, se dirige até o banheiro e retira aquelas vestes rasgadas e manchadas de sangue, liga o chuveiro e se banha. Depois do banho, enquanto se enxugava, percebeu que havia um hematoma no seu braço devido à força que Maurício segurou. Então vestiu roupas limpas e passou a usar camisas de manga longa para esconder o hematoma no braço para que ninguém perceba. Maria Clara então recolhe as vestes rasgadas e também percebe que o cobertor da cama estava manchado de sangue e os coloca dentro de uma sacola e vira o colchão para o outro lado para esconder a mancha de sangue que penetrou através do cobertor. Então, naquele momento, sua mãe Conceição chega à casa e apressadamente esconde a sacola com as suas vestes rasgadas debaixo da cama. Conceição se surpreende ao ver Maria Clara em casa naquele horário, e ela informa para sua mãe que saiu mais cedo da escola devido à ausência de um professor. Conceição, sem saber de nada do que aconteceu, informou para Maria Clara que Maurício consertaria o computador. Maria Clara fica apreensiva naquele momento e se cala, e Conceição estranha a sua atitude e percebe que o computador não estava no lugar. Maria Clara, para ocultar que Maurício esteve em sua casa, disse que levou o computador até ele e está de sua posse no momento. Conceição, alegre e sem desconfiar de nada, diz que Maurício não cobrará pelo serviço e completa dizendo que Maurício era um anjo enviado por Deus. Ora, Maurício era um homem muito sagaz e persuasivo, e enganou toda a família de Maria Clara com seu discurso de bom homem, tudo para se aproximar da menina com facilidade, porque há muito tempo já observava ela quando ia e voltava da escola. À noite, na hora de dormir, Maria Clara se encontrava atormentada pelo que aconteceu mais cedo, principalmente porque já se aproximava a hora de sua mãe dormir e que, a partir desse momento, teria que ir até a casa de Maurício para cumprir a sua exigência e se entregar a ele voluntariamente para evitar que sua família corra perigo. Logo quando chegou o momento e sua mãe dormiu, Maria Clara foi até a casa de Maurício para cumprir a exigência e retornou mais tarde. Se banhou e foi para a cama, porém não conseguiu dormir. Na cidade em que Antônio estava para ajudar seu irmão no serviço ao qual foi chamado, finalmente foi concluído, e Antônio recebeu sua parte e seu irmão propôs que permanecesse um pouco mais com ele na cidade. Porém, Antônio decidiu voltar para casa, para junto da família, e se despediu de seu irmão e viajou de volta para casa. Então, mais tarde, depois de algumas horas de viagem, Antônio chega em sua casa e é recebido com alegria pela sua família, inclusive seu vizinho Maurício. Os dias foram passando e o trauma que Maria Clara está vivendo tem atormentado a sua cabeça, e por consequência seu comportamento foi alterado. Ela permanecia a maior parte do tempo isolada em seu quarto. Suas notas na escola foram caindo e se afastou das colegas mais próximas. Logo, seu comportamento despertou a atenção de seus pais, que ficaram preocupados. Certo dia, Maurício se dirigiu até a casa de Maria Clara para levar seu computador pronto. Maurício se aproxima da porta e chama pelo nome de Antônio, porém ele estava na carpintaria e Conceição atendeu.
Ela então convida Maurício para entrar, visto que ele trazia em mãos o computador de Maria Clara. E quando a menina viu que Maurício estava novamente em sua casa, se trancou no banheiro. Conceição chama pela sua filha, porém ela disse que estava ocupada no banheiro e pede para sua mãe acompanhar Maurício até o quarto dela para que ele monte o computador. Enquanto Maurício montava, Conceição conversava com ele acerca de assuntos da igreja, e ele por mais uma vez ilude Conceição com seu conhecimento bíblico. Cega, Conceição julgou que Maurício seria um homem usado por Deus. Ora, Maria Clara, sem poder revelar a verdade aos pais por medo, acaba se sujeitando aos abusos de Maurício por muitos dias. E esse pesadelo perdurou por 1 mês. Em uma noite de culto, toda a família de Maria Clara estava presente, inclusive Maurício, para manter as aparências diante de Antônio e Conceição e continuar enganando a todos. Durante o culto, Maurício olhava para Maria Clara, enquanto ela desviava o olhar para o altar da igreja. Nessa noite, aquele mesmo evangelista ficaria responsável em trazer a mensagem de Deus à igreja. Maurício, no momento que o evangelista subiu ao altar, desviou o olhar de Maria Clara para o servo do Senhor que estava diante dele e de toda a igreja. Então o evangelista olhou fixamente para Maurício e revelou da parte do Senhor que havia um filho de Belial entre os irmãos com máscara de santo e que seria desmascarado, porém deixará uma grande ferida que perdurará por muito tempo. Maurício olhou para o evangelista com um olhar de ira e se constrangeu. Porém, para enganar a Antônio, Conceição glorificou a Deus com as mãos elevadas ao céu pela palavra e toda a igreja glorificou junto. Porém, Maria Clara permaneceu calada como tem estado em todos os cultos. No final do culto, o evangelista procura Antônio e Conceição e chama-os para conversar em particular, enquanto Maria Clara permaneceu sentada próximo de alguns irmãos. O evangelista diz para Antônio e Conceição acerca de Maria Clara e seu comportamento que o deixou preocupado, e eles compartilharam da mesma preocupação. E eles relataram ao evangelista acerca do isolamento, as baixas notas e o distanciamento que ela teve das pessoas, e que ela evita falar sobre o assunto. O evangelista aconselha Antônio e Conceição a orar e pedir direção a Deus para esclarecer o oculto a eles. E diz também acerca do novo vizinho, a qual eles alugaram a casa, e que esse vizinho tem algo a esconder. Porém, Antônio e Conceição ingenuamente defendem Maurício, dizendo que ele é um homem abençoado e irmão em Cristo e tem feito bem à família e não o mal. Porém, o evangelista lembra a eles da palavra que Deus trouxe há 1 mês atrás, quando Maurício chegou pela primeira vez na igreja, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Nesse momento, Antônio e Conceição recordaram como seus corações estiveram aflitos devido àquela palavra, e responderam amém. No dia seguinte, após Maria Clara ir para a escola e Antônio para a carpintaria, Conceição, aproveitando o momento que estava sozinha em casa, decide fazer uma faxina geral na casa. E no quarto de Maria Clara, enquanto faxinava, encontra uma sacola fechada debaixo da cama. Conceição estranhou aquela sacola fechada debaixo da cama de Maria Clara e decide abrir e ver o que tem no interior da sacola. E quando abre a sacola, encontra as vestes rasgadas e manchadas de sangue de sua filha. Conceição naquele momento sentiu seu coração apertar e percebeu que aquelas vestes estão ali há mais de 1 mês naquela sacola, devido àquelas manchas secas de sangue e o odor que exalava. Conceição também recorda que aquelas vestes estavam sumidas por não a encontrar em meio às outras vestes de sua filha, tampouco viu usando-a. Conceição também recordou que a última vez que viu Maria Clara usando essas vestes foi no dia que teve que sair para receber as mercadorias que estavam sendo entregues na carpintaria, e que nesse dia sua filha retornou mais cedo da escola e que depois desse dia ela mudou seu comportamento. E Conceição foi recordando, mas conforme o Espírito Santo concedia que ela recordasse,
e lembrou que nesse dia Maurício levou o computador para consertar. Então ela ajunta os fatos e nesse momento cai por terra a máscara de Maurício, e só precisava de uma confirmação por parte de Maria Clara, pelo que ela já temia que tivesse acontecido. Conceição vira o colchão da cama para o outro lado e vê a mancha de sangue, e concluiu que o que aconteceu sobre a cama. Conceição lamentou por ela mesma de não ter percebido antes, desde o dia que o evangelista profetizou acerca da máscara que haveria de cair, e concluiu que o tal filho de Belial se tratava de Maurício. Conceição se assentou sobre o sofá da sala com as vestes rasgadas de Maria Clara em mãos e esperou. Então era chegada a hora do retorno de Maria Clara da escola, e finalmente chega, e avista sua mãe assentada no sofá da sala com suas vestes rasgadas e manchadas em mãos. Maria Clara fica imóvel e derruba ao chão todo o material escolar que transportava em mãos, e desceu de seus olhos lágrimas naquele momento. Conceição também, com lágrimas nos olhos, pergunta para Maria Clara o que aconteceu e pediu esclarecimento acerca das vestes rasgadas e manchadas, e que não ocultasse dela a verdade. Maria Clara não resiste a tamanha aflição e chora demasiadamente e corre até os braços de sua mãe. Confortando sua filha, Conceição se manteve firme, já esperando ouvir da boca de sua filha algo terrível. Então Maria Clara toma coragem, visto que sua mãe havia encontrado a prova do abuso de Maurício. Não havia mais como esconder esse segredo e revela tudo o que aconteceu naquele terrível dia. Maria Clara contou com detalhes a sua mãe e informou que, mediante as ameaças de Maurício, manteve relações sexuais com ele todo esse tempo durante a noite quando eles dormiam, ou seja, por um mês. Tudo para garantir a segurança dela e de seus pais. Sua mãe, impressionada com as revelações, perguntou se houve da parte de Maurício alguma prevenção, e ela diz que não houve. Ora, apesar da pouca idade de Maria Clara, ela tinha conhecimento acerca da sexualidade e seus riscos quando feito erroneamente. Porém era pura e irresponsável, mas infelizmente sofreu essa terrível violência. Naquele momento, Conceição liga para Antônio e diz que algo terrível aconteceu em casa e precisa de sua presença com urgência. Antônio, preocupado com o que deve ter acontecido a ponto de Conceição não informar pelo telefone, apressadamente fecha a carpintaria e segue para sua propriedade. Chegando em casa e entrando pela porta, encontra sua esposa abraçada com sua filha, assentadas no sofá, e ambas com lágrimas nos olhos. Antônio pergunta o que houve e Conceição diz para ele se sentar para que ouça o que ela tem a dizer. Conceição então põe nas mãos de Antônio as vestes rasgadas e manchadas de Maria Clara, e o mesmo reconhece que pertencem à sua filha e se turba demais ao ver as manchas de sangue e pergunta quem a machucou. Conceição revela para Antônio que Maria Clara foi abusada sexualmente. Ele se ira e pergunta quem cometeu tamanha maldade contra sua filha, e Conceição diz Maurício. Antônio mal podia acreditar que Maurício havia abusado de sua filha, e lembrou-se da profecia entregada da parte de Deus pelo evangelista, e compreendeu tudo. Antônio se ira e vai rapidamente à casa de Maurício, porque tinha intenção de espancá-lo antes de levá-lo às autoridades. Bateu em sua porta, porém não houve resposta. Antônio volta à sua casa e pega uma cópia de emergência das chaves da casa de Maurício, e retornando abre a residência. Quando Antônio entrou na casa de Maurício, procurou por ele na casa, mas não o encontrou e confirmou a sua ausência na casa. Antônio começou a vasculhar a casa e no quarto onde Maurício dormia, encontrou várias revistas masculinas espalhadas na cabeceira da cama. Antônio se surpreendeu como uma pessoa pode mentir tanto, porque chegou a todos fingindo ser um homem piedoso e de Deus, e enganou a todos, inclusive a ele. E vasculhando o quarto, encontrou várias fotos pornográficas dentro de uma gaveta, com fotos de crianças entre 10 e 15 anos de idade, inclusive de sua filha.
Antônio percebeu que essa situação era mais grave do que imaginava, pois havia permitido que um pedófilo criminoso entrasse em sua propriedade. Conceição entra na casa e seu marido ordena que chame imediatamente a polícia e que informe a denúncia de estupro de vulnerável, pois que estavam lidando com um pedófilo, e ela faz o que seu marido ordenou. Quando a polícia chega ao local, tudo é relatado acerca do abuso sexual cometido por Maurício contra Maria Clara, se caracterizando como estupro de vulnerável por ela ser menor de idade. E a polícia recolheu todo o material criminoso de Maurício como prova do crime de pedofilia. A polícia permaneceu no local aguardando que Maurício volte para casa. Nesse momento, Maurício chega em seu carro e avistou que havia viaturas policiais em frente da propriedade e temeu, e foge do local. Antônio deu à polícia informações sobre a identidade de Maurício através do documento de aluguel da casa e constatou que Maurício possui várias passagens pelo mesmo crime em sua cidade natal. Passando-se 2 dias, Maurício não retornou para casa e foi considerado foragido da justiça. A pressão sobre o assunto se intensificava e pressionava demais Maria Clara, e não desejou mais estar na escola pela vergonha que sentia do que aconteceu, e faltou às aulas por muitos dias. E para piorar ainda mais a situação, Maria Clara apresentou sintomas suspeitos e quando fez um exame médico foi constatada a gravidez. Parecia que tudo estava desmoronando na família e Maria Clara entrou em depressão e desapareceu para a sociedade, pois evitava sair de casa. Antônio e Conceição estavam muito tristes e se lamentaram e se culparam pelo que aconteceu com a filha e temiam que algo ainda mais ruim possa acontecer. Deus havia falado através do evangelista para não permitir a entrada de qualquer pessoa em casa e permitiram a entrada de Maurício e não se atentaram ao que Deus havia falado. Ora, Maurício despertou seu interesse por crianças ainda na adolescência, em meninas entre 12 e 15 anos, e isso veio do resultado de abusos sofridos na infância que não foram tratados pelos pais que negligenciaram os cuidados necessários para superar o trauma. E a forma que Maurício encontrou de aliviar sua frustração da infância foi abusar de crianças de mesma faixa etária que ele tinha e assim permaneceu até a sua vida adulta. Sua ficha criminal já acumulava mais de 20 acusações de estupro de crianças e adolescentes, e o caso mais grave de sua mente doentia foi ter causado a morte de uma criança de 10 anos. Satanás já usou Maurício por muito tempo, e já havia chegado a hora de Deus refrear suas iniquidades, pois sua alma já se encontrava perdida, porque não houve arrependimento. Antônio e Conceição discutiam acerca da gravidez de Maria Clara, sobre o que vão fazer com a criança, em vista que Maria Clara não possuía idade suficiente para assumir essa maternidade. Acerca da decisão ainda havia dúvida, e aborto foi mencionado como solução, porém temiam acerca da lei de Deus em assassinar essa criança, e ficaram tensos. Naquele momento, alguém chama no portão principal da propriedade, e Antônio foi ver de quem se tratava, e eis que o evangelista os visitava, pois que sua visita era da parte de Deus, para a entrega de uma mensagem. E quando o homem de Deus adentra na casa de Antônio e Conceição, diz a eles o que de Deus ele veio entregar. A mim cabe decidir quem vive e quem morre. Assim como determinei o destino daquele que serve falsamente em meu nome, e a violência está com ele. Eu, o Senhor, farei cair sobre sua própria cabeça todo o sangue derramado e inocência quebrada. E quanto à vida que está sendo gerada, eu, o Senhor, a tenho escolhido e viverá para testemunhar o que eu irei operar nessa família, porque eu, o Senhor, o tenho dito. Antônio e Conceição, depois de terem ouvido o que Deus falou por intermédio do evangelista, concluíram qual decisão deveriam tomar e decidiram pela vida da criança. Naqueles dias,
Maria Clara se submeteu a terapias psiquiátricas para superar o trauma que viveu e aceitar sua gravidez precoce. 4 meses se passaram e a gravidez de Maria Clara progredia, assim também como a sua barriga crescia. E aos poucos seu emocional foi se recompondo, e nesses meses Maria Clara completou 14 anos. Maurício ainda estava foragido e, devido ao que aconteceu, fugiu para outra cidade. E nessa cidade ele começou a observar outra menina que frequentava uma pequena praça onde muitos jovens e adolescentes se reuniam. Essa menina aparentava ter 15 anos e era formosa aos olhos, cabelos compridos até a cintura. Suas vestimentas eram provocantes. Maurício desejou essa menina em seu coração e passou a frequentar aquela praça todos os dias para vê-la, mas estava sempre acompanhada de amigos nessa praça. Porém, o que Maurício não sabia é que essa menina não era como Maria Clara ou qualquer outra menina inocente que ele abusou, pois ela era sagaz. E sua sagacidade a fez perceber a presença de Maurício todos os dias naquela praça, observando-a. Essa menina representa uma filha rebelde aos pais, que não possui limites e que trocou o conforto do ambiente familiar para andar errante na cidade em más companhias. Em certo dia, quando Maurício estacionou seu carro na praça como fazia frequentemente para observar a menina, inesperadamente a mesma se dirige até ele e pergunta a ele por que está observando ela por tanto tempo e não diz nada. Maurício elogia a beleza da menina e ela corresponde seu elogio. Durante a conversa, a menina demonstra interesse por Maurício e, o mesmo percebendo isso, investe fundo para conseguir se relacionar com ela. E pela primeira vez, aparentemente não seria preciso forçá-la. Ela diz que gosta de homens mais velhos, o qual deixou Maurício confiante. Ela então o convida para ir a um local mais isolado para deixá-los mais à vontade. Entra em seu carro e orienta Maurício até esse local. E isso estava acontecendo pela parte de Deus para trazer juízo a todas as iniquidades que Maurício cometeu. Chegando ao local isolado e abandonado, com construções velhas e inacabadas, Maurício estaciona seu carro em um local escuro. Maurício troca carícias com essa menina, certo de que conseguiria de forma fácil e concedida fazer sexo com ela. Durante essa tentativa de satisfazer seu desejo, 3 jovens rapazes surgem e arrancam Maurício de dentro do carro, e a menina escarnece de Maurício, se revelando estar junto com esses jovens. Maurício havia caído em uma emboscada, porque a menina, quando viu que ele a observava todos os dias na praça, tramou com esses 3 rapazes roubá-lo. Então, na tentativa de se livrar desse roubo, Maurício tenta feri-los com uma faca, porém os jovens se livram, e um deles pega um pedaço de madeira e arremete um golpe na cabeça de Maurício. Ao cair atordoado pelo golpe, Maurício ficou indefeso e sem ação. Então os outros 2 pegam um pedaço de madeira cada um e golpeiam-no, continuamente executando o juízo da parte de Deus, e morreu. Após o crime, a menina e os rapazes abandonam o corpo de Maurício no local e fogem. Depois disso, a morte de Maurício se tornou notícia em toda a cidade, pelo fato de ser foragido, até que chegou ao conhecimento da família de Antônio e Conceição, que perceberam que a profecia de Deus relatada pelo evangelista havia se cumprido. Após a notícia da morte de Maurício, a família de Maria Clara encontrou paz em vista do medo que sentiam pela menina. E Maria Clara se recuperou de seu trauma conforme foi fortalecendo a sua fé em Cristo, e o apoio da família e de toda a igreja foi muito importante para esse progresso. Depois que se cumpriu o tempo de gestação, Maria Clara deu à luz a uma menina e chamou o seu nome Vitória, pelo que Deus operou em sua vida pela superação do trauma sofrido e a paz na família e com ela mesma. E Maria Clara e sua família amou a criança, e na igreja apresentou-a a Cristo diante dos irmãos na igreja,
como costuma fazer nas igrejas evangélicas. E o Senhor abençoou a família grandemente, e Maria Clara deu bom testemunho em obras e assim permaneceu por muito tempo. 10 anos depois, Deus continuou a abençoar Maria Clara e sua família. Maria Clara, agora com 24 anos, recuperou todo o tempo perdido nos estudos e ingressou na faculdade e se formou em psicologia, e sua vida prosperou. Sua filha Vitória estava com 9 anos e se tornou uma criança muito abençoada, e assim como a mãe sendo instruída no caminho cristão. Maria Clara, depois que superou seu trauma, voltou a sonhar em se casar e esperou em Deus uma resposta às suas orações acerca desse assunto. E depois de 4 anos, Deus respondeu suas orações e abençoou um homem piedoso e temente a Deus para cuidar dela e de sua filha. O mesmo compreendeu tudo o que ela passou no passado e se casou quando ela estava com 18 anos. E estavam casados há 6 anos e eram muito felizes. Antônio e Conceição, felizes pelo sucesso e superação da filha, reformou completamente a casa onde Maurício morava. E Maria Clara e seu esposo com sua filha residiram nela e estão muito felizes. Maria Clara superou de tal forma seu trauma que ignorou completamente que a casa representou muitas noites de sofrimento nas mãos daquele maníaco. Com seu testemunho vivido no passado, Maria Clara desejou em seu coração fazer mais pelas almas e idealizou um programa social para ajudar pessoas vítimas de pedofilia e abuso sexual. Investiu juntamente com seu marido e com sua experiência profissional e pessoal movida pela compaixão e fé em Deus, recuperou almas destruídas por esse crime e como consequência trouxe cada uma para Jesus. Deus usou Maria Clara de forma surpreendente e através de seu trabalho a palavra de Deus alcançou muitas vidas e seu projeto se expandiu muito e sua vida se transformou e principalmente o nome de Deus foi glorificado. Nossos filhos são nosso bem mais precioso que Deus tem nos dado e devemos cuidar com zelo e amor e prepará-los para a vida vindoura quando tiverem sua própria família. Quando dizem que criamos nossos filhos para o mundo, existe uma meia-verdade nessa expressão. Não criamos nossos filhos para serem escravos de Satanás no mundo, mas para serem prudentes no mundo de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Tudo de ruim que existe nesse mundo tem facilidade para seduzir o homem que não possui Deus no coração. Mas o homem que é instruído a caminhar com Deus desde pequeno tem uma chance maior de alcançar a salvação, mesmo que passe por lutas. Porém, a sua estrutura para lidar com os problemas está fundamentada em Deus. E foi dessa forma que Maria Clara foi ensinada por seus pais, sendo eles cristãos, e mostrou desde cedo bons frutos nessa caminhada. Existe uma passagem que diz: ensina ao seu filho o caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Dessa forma, quando o filho alcançar a maioridade, não se esquecerá de tudo que aprendeu com seus pais em termos morais e espirituais, e sua vida será piedosa de forma que agrada a Deus. Mas, infelizmente, o mal não se resume a acontecer somente para uma classe de pessoas. Tanto crentes quanto não crentes, sendo pessoas naturais, estão sujeitas a passar, mas a forma que cada um lida com a situação é que faz a diferença. Tudo começa pela falta de vigilância por parte dos pais de Maria Clara quando alugou a casa para um estranho, sem ao menos saber sobre ele. E não tomaram alguns cuidados como, por exemplo, separar as casas por meio de um muro, o qual não aconteceu porque as casas se encontravam em uma mesma propriedade. Apesar de que Antônio e Conceição sejam cristãos, eles não vigiaram e acabaram permitindo que um pedófilo entrasse em sua casa. Porém, antes havia sido revelado à igreja por intermédio de um evangelista sobre o perigo, mas depois esqueceram.
No entanto, Maurício conquistou a família se dizendo cristão, e eles permitiram mais ainda a sua inclusão na família. Às vezes, muitas pessoas se deixam enganar por falsos espíritos com aparência de piedade e acabam se frustrando e se decepcionando, podendo trazer muito transtorno para a vida familiar, profissional e espiritual, e a palavra de Deus nos alerta acerca desses tipos de pessoas. 2 Coríntios capítulo 11, os versículos de 13 a 15 diz: Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Maurício se aproveita que Antônio estava viajando e Conceição foi receber mercadoria na carpintaria de seu marido, e Maria Clara chegou mais cedo inesperadamente, e usa do favor pedido por Conceição acerca do computador de Maria Clara, e comete o ato de estupro contra a menina. Depois de ameaçá-la, obrigando-a a toda noite visitá-lo e se entregar voluntariamente, ele permanece na propriedade, e durante 1 mês manteve sua farsa diante de Antônio e Conceição, e abusando de Maria Clara toda noite. O pedófilo, quando escolhe seu alvo, muitas das vezes busca maneiras e chances de se aproximar de sua vítima, mesmo que por meio da própria família da vítima. Sua mente doentia, que o faz ter desejos sexuais por crianças, ultrapassa todos os limites da abominação. Na palavra de Deus não existe uma passagem que cite a pedofilia propriamente dita, mas cita muitos pecados sexuais que podem levar uma pessoa a cometer esse terrível crime, como a fornicação, adultério, incesto, poligamia e sodomia. Tais atos no Antigo Testamento eram puníveis de morte, pois Deus abomina tais práticas. Não bastando tudo isso, Maurício, quando se apresenta como cristão para enganar os pais de Maria Clara, também enganou os demais irmãos da igreja que eles congregavam, exibindo um vasto conhecimento bíblico e relatando testemunhos, cega o discernimento de Antônio e Conceição, que são enganados facilmente. Porém, não enganou um verdadeiro homem de Deus, que lançou a revelação de suas verdadeiras intenções, citando uma passagem bíblica que fala acerca dos falsos cristãos. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. É exatamente dessa forma que Satanás trabalha, fazendo o que sabe fazer melhor: falar mentiras, usando Maurício como ferramenta do mal para enganar e destruir a inocência de crianças. Em pleno século XXI, o crime de pedofilia tem aumentado gradativamente, quase que da mesma proporção dos crimes de homicídio. Em muitos dos casos, dependendo da faixa etária da criança vítima de estupro, muitas acabam chegando a óbito pela violência desse crime. Outras ficam com sequelas para toda a vida e não conseguem ter uma vida normal socialmente e tendem a terem dificuldades para se relacionar. Alguns casos de pedofilia, algumas vítimas tendem a ser pedófilos futuramente, como consequência de uma vida sem cuidado e atenção após os abusos sofridos, cometidos às vezes pela sua própria parentela. Voltando na história, Conceição encontra as provas do estupro de sua filha, que ela mesma escondeu por temer pela segurança de sua família diante das ameaças de morte de Maurício. E quando Maria Clara se viu diante de sua mãe, e sua descoberta não teve mais como esconder e revelou toda a verdade. Depois que comunicou a Antônio que entra na residência de Maurício não o encontrando em casa, porém descobre um vasto material pornográfico e fotografias de crianças guardadas. Diante das provas do crime,
a polícia foi acionada. Porém, Maurício fugiu quando percebeu que seu crime foi descoberto pela família da vítima, e Antônio descobriu que Maurício tinha outras passagens pelo mesmo crime. Maurício desde então passou a ser foragido da justiça. Logo, a família descobriu que Maria Clara estava grávida do seu agressor, e suas vidas se tornaram ainda mais amargas, e a vergonha porque a filha de 13 anos esperava outra criança além dela mesma. A vida de Maria Clara se tornou muito difícil e teve que passar por acompanhamento psicológico para superar esse trauma. E seus pais a apoiavam e também se sentiam culpados pelo que aconteceu, por não terem discernimento e não perceberem a tempo os planos malignos de Maurício. Mas Deus viu que acerca de Maurício, Satanás já o tinha em mãos e o entregou para definhar, e permitiu a sua queda. E fora da cidade, Maurício começou a observar outra jovem para mais uma vez satisfazer seu incontrolável desejo. Porém, essa jovem, que aparentava ter 15 anos, era uma jovem sagaz, que dava muito trabalho a seus pais. E quando Maurício achou que havia conseguido uma jovem para se relacionar sem a necessidade de estuprar, foi conduzido por ela a um local isolado com a promessa de terem relações íntimas. Porém, Maurício foi surpreendido por 3 jovens rapazes que, juntamente com a jovem que estava com Maurício, o levaram para uma emboscada para roubá-lo. E na tentativa de se livrar dos jovens é morto, porque Deus trouxe o juízo como consequência de seus atos. Maurício usou em vão o nome de Deus, cometeu crimes perversos e não se arrependeu de seus pecados, e sua alma foi condenada para sempre ao inferno. Por isso temos que tomar muito cuidado com o destino da nossa alma. Satanás dispõe de astutas ferramentas para enganar o ser humano, para levá-lo à condenação eterna. E a qualquer deslize ou brecha, ele entra e traz destruição a cada oportunidade. Por isso diz a palavra que o diabo, que é o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. E isso não se aplica somente aos homicidas, adúlteros, fornicadores, mas também quem não sabe perdoar, causa dissensão entre os irmãos, quem traz contenda ou guarda ódio de alguém, que é a mesma coisa que um homicida, está também cometendo pecado. E assim termina a trajetória criminosa de Maurício. Depois disso, os pais de Maria Clara haviam estado em dúvida se abortariam a criança ou a deixariam viver, e Deus falou através do evangelista e optaram pela vida da criança. Depois Maria Clara foi se recuperando do trauma e aceitando sua gravidez e começou a amar a criança em seu ventre. E depois que ela nasceu sendo menina, pôs o seu nome Vitória, pelo que Deus concedeu a ela e sua família com essa superação. 20 anos depois, Maria Clara estava com 24 anos e sua filha Vitória, 9 anos. Casou-se e se tornou psicóloga bem-sucedida e criou um programa de ajuda a pessoas vítimas de pedofilia e abusos sexuais e salvou muitas vidas. Não importa o tamanho do problema, não importa o que a sociedade pode pensar, se Deus tem uma promessa na sua vida, ela haverá de se cumprir. O abuso sofrido na sua infância por algum tempo atormentou Maria Clara. Porém, ela se sustentou em Deus juntamente com seus pais e perseveraram e não desistiram. Depois da descoberta da gravidez em consequência do abuso sofrido, os pais de Maria Clara pensavam na possibilidade de abortar a criança pelo fato de ter sido gerada sem consentimento por meio da violência sexual. Mas por dentro, eles sabiam que estariam cometendo um terrível pecado aos olhos de Deus, porque a partir do momento que uma pessoa decide matar uma criança ainda dentro do ventre, aos olhos de Deus está cometendo o homicídio. Aos olhos da sociedade, está impedindo o nascimento de mais um pedófilo ou transtornada.
querendo decidir como se fossem Deus quem vive ou quem morre. Em nosso país se tornou comum a prática do aborto, porém ainda não legalizada. A lei brasileira permite o aborto nas seguintes situações. Primeira situação, em caso de risco de vida para a mulher causado pela gravidez. Na segunda situação, quando a gestação é resultante de um estupro ou, na terceira, se o feto for enencefálico. Nesses casos, o governo brasileiro fornece gratuitamente o aborto legal pelo Sistema Único de Saúde. Esses movimentos feministas que têm crescido em nosso país têm lutado para exigir do governo a legalização do aborto em todas as situações sem exceção, porém sem sucesso. Esses movimentos, assim também como a classe LGBT, estão trazendo para a sociedade onde a família tradicional é grande em número, desconstrução a tudo que Deus divinamente estabeleceu, como a ideologia de gênero idealizada pelo governo de esquerda, que ataca diretamente as famílias tradicionais cristãs e as crianças que são as mais frágeis. Esses movimentos lutam para tornar normal o assassinato de crianças não planejadas, e muitos são um número de jovens e adolescentes que engravidam e apenas uma porcentagem engravidam por meio do abuso sexual. Outra porcentagem, e às vezes até maior, são as que engravidam por falta de atenção e aconselhamento familiar, que não possuem princípios pré-estabelecidos para evitar a gravidez precoce. Isso tudo é um ataque de Satanás à raça humana, fazendo ela se afundar cada vez mais no pecado e caminhando direto para a condenação ao inferno. O exemplo de Maria Clara e sua família é algo para reflexão acerca da forma que devemos criar nossos filhos e termos o cuidado de ensiná-los o verdadeiro caminho que leva à eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Também nos mostra que mesmo tendo uma vida piedosa, se não vigiarmos, podemos cair na cilada do diabo e sofrer as consequências. Portanto, é necessário estar em vigilância, porque a palavra nos ensina para que cuidemos para que não caiamos. Precisamos estar atentos em nossas orações, porque uma família que ora, o inimigo não pode suportá-la. Então ele fará de tudo para destruir sua família. Então, permaneça na vigilância. Cuide de seus filhos e ensine as Escrituras Sagradas para eles, e Deus abençoará sua família. E se porventura houver uma pedra de tropeço pelo caminho, Deus tem poder para retirar. Deixem seu like em nosso vídeo, e se inscrevam e compartilhem essa história. Talvez em algum lugar do nosso país e no mundo pode haver uma inocência sendo quebrada. Mas Deus tem mais poder para lançar fora todo o mal, antes que seja semeado. Protejam nossas crianças.